Para quem não me conhece, eu sou o RM9. Eu faço vídeos de gameplays, na verdade não gameplays, mas explicando alguns jogos, apresentando alguns jogos para vocês no blog do Sofá Lareira. E hoje eu tô trazendo uma novidade, que no caso o nosso vlog está começando agora, e nós estamos fazendo alguns vídeos para o vlog. Então, hoje eu tô trazendo uma novidade, que são os lançamentos do mês de abril. E esses lançamentos, digamos que eu fiz uma escolha, claro, são só 4 lançamentos que eu escolhi desse mês de abril para mostrar para vocês. E tem muito mais, só que esses 4 para mim eu achei mais importante mostrar, porque particularmente são melhores, são escolhas melhores, ou seja, que podem trazer, digamos, pode fazer a preferência de vocês, nossos leitores e nossos parceiros. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu trouxe um jogo hoje, o nome dele é Ragnarok, na verdade Ragnarok Odyssey Ace. O que é o Ragnarok Odyssey Ace? Ele é uma versão estendida que já vem já teve um Ragnarok Odyssey, e esse Ragnarok Odyssey Ace, ele é uma breve continuação desse jogo. Digamos que quem já jogou Ragnarok sabe como é que o jogo funciona. Ele tem algumas novidades, tipo, tem vários skills novos e tem muita coisa legal. Tem o que eu posso falar, tem um mundo aberto para você, se você querer navegar, digamos, procurar as coisas, inimigos, essas coisas. E tem dentro desse Ragnarok você pode contratar mercenários para se juntar a você, para você poder para acompanhar você nas suas batalhas, digamos assim. Eu ainda não joguei o jogo, não tive a possibilidade de jogar ainda, mas pode ser que seja um jogo bem legal, o Odyssey Ace, por causa disso, porque digamos que ele é um jogo que foi do Ragnarok feito para PS3, digamos assim, porque você tem o cavaleiro, tem as classes lá dentro do jogo, e você mata os monstros, né, o que é muito legal. Então é muito bom. Próximo jogo é Daylight. Para quem não sabe, Daylight é um jogo de terror. Eu particularmente adoro jogos de terror, não sei se vocês vão gostar, mas como eu já falei, esse lançamento do mês é para todas as preferências, então você aparece um jogo de cada gênero. E esse é de terror, Daylight. Como é que eu posso dizer? Daylight é um jogo que traz uma pessoa, um rapaz, digamos, se você é mulher, você também vai virar mulher no jogo, né, cara? Porque eu não tenho certeza assim. Se você é homem, você vai jogar com homem. Eu não tenho certeza se você pode escolher isso. Mas é um jogo que traz uma pessoa, vamos dizer assim, e essa pessoa só tem uma câmera. Ou seja, vamos listar aqui o que ela tem pra conseguir fugir do jogo. Ela tem uma câmera. Cara, quem consegue fugir do jogo com uma câmera? Isso é uma coisa muito louca. Uma câmera, tem uma bússola na câmera e o celular. E percorrendo o jogo, você vai encontrando itens e mais itens, até que você fuja de certas atrocidades, digamos assim, que vão aparecer no decorrer do jogo. Então eu acho bem legal, é no estilo de quem jogou Silent Hill, sabe do que eu tô falando, tipo, o monstro aparece do nada, cara. Então é uma coisa muito louca, você tem que sentir medo nesses jogos, porque são jogos realmente feitos para o medo, e eu acho que o Daylight foi um jogo feito exclusivamente para a pessoa sentir medo, o que é muito legal, né? Próximo jogo a gente tem o Nintendo Remix. Muito legal, cara. Pois é, pra quem tava aguardando, o Nintendo Remix é pra quem realmente ama a Nintendo, e a Nintendo sempre trazendo inovação. Diga inovação entre aspas, né? Porque você que já jogou Nintendinho, ou Nintendo 64, ou Nintendo
Nintendo, é o Super Nintendo, na verdade. Esse jogo ele traz pra você a possibilidade de você jogar todos esses jogos que você jogou nesses consoles antigos da Nintendo no Wii U. Então é uma coisa legal, cara. Tipo, pra quem gosta de Mario, aquele Mario antigo do Super Nintendo, que tipo, eu sou fãzaço, é muito massa. Digamos que esse Nintendo Remix seja uma espécie de, sei lá, emulador, cara. Você pode estar jogando os jogos da Nintendo dentro desse emulador, o que pra quem é fã da Nintendo de verdade vai adorar. E o último jogo, dentre esses que eu mencionei, até para o vídeo não ficar muito longo, e até deixa eu fazer uma ressalva, peço desculpas porque não é o cenário ideal, é isso aqui, cara, isso é meu quarto. E a gente vai melhorar isso aqui, calma, tá? E pois eu peço desculpas também porque eu tô muito nervoso, eu nunca fiz vídeo pra YouTube e é a primeira vez, então é assim mesmo. Mas vamos lá, tem o último jogo que pra mim é o jogo que realmente merece ser apresentado por último, porque é o jogo mais, como é que posso falar, cara? É o jogo que eu achei o mais foda de todos. Desculpa o pronunciamento, mas é o mais foda de todos dentre os que estão aqui, que é o FIFA World Cup 2014. O FIFA World Cup já veio desde essa questão da FIFA, já veio desde de 2010, quando teve o FIFA World Cup 2010, que foi da África do Sul lá e tal, teve os estádios e tal. Mas o que há nesse jogo de tão especial? Cara, é um FIFA normal, tipo FIFA 14, só que a jogabilidade 300 vezes melhor, cara. É muito, sei lá, cara, você tá já jogando aqui o FIFA 14, se você for comparar a jogabilidade do FIFA World Cup, é muito melhor. Eu particularmente cheguei a jogar o demo na minha casa, né? Depois, no futuro aí eu talvez esteja adquirindo um captador de vídeo e eu vou estar fazendo uns gameplay aí bacana pra vocês, tá bom? Mas enquanto a gente não tem, vamos só ficar nessas apresentações. Então, o FIFA World Cup ele trouxe uma jogabilidade bem melhor do que o FIFA 14, eu particularmente achei. Não desmerecendo o FIFA 14, também é um belíssimo jogo, mas eu achei que o FIFA World Cup trouxe essa jogabilidade que o FIFA 14 não soube mostrar até agora, né? E cara, tá tudo muito foda, porque assim, os estádios do jogo, os estádios estão tipo, eles pegaram o gráfico dos estádios mesmo e jogaram no jogo. Então ficou uma coisa assim, cara, se for ver o Beira-Rio, muito lindo, cara, o Beira-Rio, Maracanã, a Arena da Amazônia, que só tem 2 estádios dentro, então só joguei a Arena da Amazônia e Maracanã, mas eu já vi o vídeo do jogo, então tem o Beira-Rio também. E o jogo tá muito massa, tipo, tem umas, digamos assim, umas cenas do jogo, você tá jogando aqui, aí o cara chuta pra fora, aí o que acontece? Mostra, tu tá jogando com a França e o outro jogador tá jogando com Portugal, aí Benzema pega, toca a bola e tal, chuta e a bola vai pra fora. Mostra lá, tipo, sai do jogo e mostra lá na França, lá, a pessoa assistindo pelo telão, botando a mão na cabeça, gritando e tal. Então, o jogo ficou muito bom, o FIFA World Cup ficou muito bom, a verdade é essa. Então, gente, me desculpem qualquer coisa, esse foi o meu primeiro vídeo, então, desculpem o nervosismo, desculpem o cenário, que não é o ideal, né, todo mundo tá vendo aí. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like, você já sabe, né? Se não gostou, deixa o like também, porque eu vou ficar feliz, cara. Quer me deixar feliz? E caso você não tenha gostado, você pode estar deixando nos comentários que você não gostou, tá? E é isso. Muito obrigado e tchau.